função sobrejetiva ou também chamada de função sobrejetora. Quando que isso acontece? Quando todos os elementos do contradomínio possuem correspondente do domínio, certo? O que isso significa? Que no contradomínio não podem sobrar elementos sem correspondentes. Lembrem que lá na função injetiva poderia sobrar elementos do contradomínio sem correspondente, desde que cada elemento com correspondente possuísse apenas um correspondente do domínio, certo? Mas agora na função sobrejetiva não, todos os elementos do contradomínio devem ter correspondente. Então ele pode ser correspondente de apenas um elemento do domínio, né? Ou, como esse caso aqui, ele pode ser correspondente de mais do que um elemento do domínio, tá? Qual é a condição, então, para ser sobrejetiva? Que todos os elementos do contradomínio possuam correspondente. Não importa se mais do que um correspondente no domínio ou apenas um correspondente do domínio, certo? Por isso que esse caso aqui, ele não representa função sobrejetiva, porque observem que há elementos do contradomínio que não possuem correspondente, como é o caso do 2, certo? Por que então? Porque para a função ser sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio devem possuir correspondente do domínio, certo? Vamos observar agora graficamente. Temos os mesmos gráficos analisados para verificar se a função era injetiva. Agora vamos verificar se esses gráficos representam função sobrejetiva, certo? Então, teremos que observar o contradomínio. Contradomínio, nesse caso, é o conjunto dos números reais, são todos os números reais. Observe que o gráfico da função ele é infinito, tá? Tanto aqui para cima, quanto para baixo. Isso significa o quê? Isso significa que todos os elementos aqui do contradomínio, lembra que o contradomínio é representado no eixo Y, certo? Se eu ir traçando retas paralelas aqui ao eixo X, ó, se eu ir traçando retas paralelas ao eixo X, não importa quais, essas retas paralelas sempre irão cruzar o gráfico da função. Então, eu posso traçar quantas retas paralelas ao eixo X eu quiser aqui. Todas elas vão tocar o gráfico da função, certo? Agora, observemos o segundo gráfico. O contradomínio dessa função também é números reais, certo? Então, todos os números reais devem ter correspondente do domínio, certo? O que isso significa? Lembre que o contradomínio está representado pelo eixo Y, certo? Então, olha só, observe já que desse ponto aqui para baixo, o eixo Y não possui correspondente em X, certo? Por quê? Porque o gráfico, ele está esse aqui é o ponto mínimo do gráfico, ele está representado do menos 2 para cima. Então, do menos 2 para cima,
todos os elementos y possuem correspondente, certo? Como que eu sei disso? Porque se eu traçar retas paralelas aqui ao eixo x, ó, do -2 do eixo y para cima, todas as retas que eu traçar, essas retas, elas cortam o gráfico da função, certo? Porém, do -2 aqui para baixo, ó, as retas paralelas ao eixo x que eu traçar, elas não tocam mais o gráfico da função, porque o gráfico, a coordenada do ponto mínimo é o -2 para y, certo? Então, como que eu faço para ver? Se eu traçar paralelas ao eixo x em algum lugar do plano cartesiano e essas paralelas elas não cortarem o eixo, quer dizer, não cortarem o gráfico da função, então a função ela não é sobrejetiva, ou seja, os elementos, os números abaixo do -2 não possuem correspondente do domínio, certo? Então a função ela não é sobrejetiva.